Vamos falar sobre eleições 2022, se aproxima o momento das eleições, mês de outubro teremos o primeiro turno, se for necessário teremos o segundo para governador e presidente, e nós temos muitas dúvidas. A ideia da nossa entrevista é não falar dos candidatos, você já tem essa opção através do horário eleitoral gratuito, no rádio, na televisão, as propagandas, mas o que nós vamos estar falando aqui é sobre o voto, né? A votação, o dia do pleito, as dúvidas do eleitor e prestar serviços para a nossa comunidade, para aquela pessoa que está desanimada em termos de política, democracia, por um momento tão importante, onde nós estaremos escolhendo os nossos representantes para os próximos 4 anos, sejam eles novos ou reeleitos para as esferas do Estado e também da União. Nós estamos aqui com a professora Luana, ela que já esteve conosco lá no mês de abril, maio, mais ou menos isso, para falar um pouco sobre a política, falar sobre esse processo eleitoral, mas como a gente se aproxima do pleito, a gente novamente vai falar um pouco sobre os assuntos referentes à política nacional. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Para a gente começar a falar, a gente percebe no dia a dia, até nas pesquisas, um número muito grande de pessoas que vão votar branco, nulo e que vão abster do voto, ou seja, vai justificar. Qual que é o prejuízo disso para a democracia? As pessoas que falam que a política não serve para nada, políticos todos são ladrões, enfim, aquelas linhas que temos aí no dia a dia no senso comum. Wesley, a política, ela é algo que, como nós falamos na entrevista passada, ela tem que sair da sua vida cotidiana, né? As pessoas tendem a colocar a política como algo muito ideal, longe do dia a dia, né? E por isso elas não ligam o voto delas a algo transformador. Então, eu costumo dizer que quando nós acordamos, né, no ato do dia a dia, se você vai pegar um transporte público, se você vai levar seu filho para uma escola pública, se você vai usar o sistema público de saúde, como o trânsito está organizado, a maneira como a sua cidade flui, o seu estado flui, o seu país flui, isso é política, né? Para você colocar as suas demandas dentro da política, nós temos um caminho, e o caminho é o sufrágio universal, que é o voto, né? No direito, na ciência política, a gente chama de sufrágio, e no dia a dia é o voto. O voto, ele já foi algo que as pessoas lutaram muito para conquistar. Então é curioso que a gente tem uma grande categoria de brancos e nulos, porque foram lutas históricas para que você pudesse chegar em um momento e colocar alguém ali que está ligado aos seus ideais, visto que eu não posso ir lá fazer política, você não pode ir lá fazer política. Se todos fossem lá fazer política, não teríamos agricultores, não teríamos que comer, não teríamos onde, né, ser consultados e tudo mais. Então, é de um público restrito, o âmbito político, e dos demais escolher os seus representantes. Se nós vamos ter que fazer este jogo, abdicar do nosso voto, anular ou deixar branco, nos torna ali quase que passivos de assistir esse processo. Aí complica um pouco a questão de você depois ir cobrar pelas coisas que não estão te agradando, né? Dentro da cidade, dentro do estado, dentro do país. Quando a gente pensa em política, a gente tem que pensar a política em uma situação de transformações diárias e ligadas à nossa atuação. Então, o voto, ele é um momento muito peculiar, só que ele não é um momento final. O voto é o momento inicial de uma eleição. Nós vamos escolher representantes agora de início e depois nós vamos acompanhar esse processo. Então, quem se abstém, quem abdica, quem não faz um voto válido, né, consciente, com base na proposta do candidato, está aí transferindo para um outro que talvez não tenha os seus mesmos interesses, que não está preocupado com as questões que você está preocupado, o voto válido. Então, suponhamos, eu tenho um filho em escola particular e a minha vizinha tem um filho em escola pública, ela não vai votar. Então, os meus interesses que fui lá votar, que eu escolhi próximos a candidatos da minha representação, eles estão assegurados. E o outro exemplo, não. Então, nós temos que pensar isso. Quando a gente fala só um pouco, tem que ficar voltando na história, né? É gostoso isso é muito bom para o pensamento e a construção dele. Quando a gente pensa historicamente o sufrágio universal, ele não foi sempre universal. O sufrágio, o voto, já foi de gênero. Votava-se só homens. O sufrágio já foi de renda. Votava-se pessoas que
renda no Brasil, né? Nem tão pouco tempo atrás. Né? Então, nós temos que pensar que conquistou o sufrágio, é universal, por que eu não vou votar? Por que eu não vou escolher um representante? Né? Nessa linha, nós temos que clarear para que a gente consiga ter noção de qual é o momento agora e, a partir disso, do meu ponto de partida, como que eu vou aí, né, acompanhar a candidatura, ver se as propostas do candidato que pediu o meu voto e eu votei está sendo colocado em prática, se fez ou não fez um bom mandato, então é nesse caminho. Olhando para o voto válido, você citou ele, e as pessoas ouvem muito isso, tanto nas pesquisas como no dia da eleição, né, no voto a voto, os votos válidos seriam só aqueles que foram para a destinação de um candidato, é isso? A gente compreende assim, ó, nós temos os votos válidos e os votos totais numa eleição. Votos totais, suponhamos que estima que 100 pessoas irão votar. 10 pessoas não comparecem. Os votos totais, então, são 90. Os votos válidos é quando você pega uma quantidade que estava esperado, tira os ausentes e retira brancos e nulos. Esse é o voto válido, é o voto que vai para o candidato. Né? Aí nós vamos entrar depois em uma situação, dependendo do, se for o legislativo, né? Nós vamos discutir ainda as coligações, né? Mas para governador, prefeito e presidente, esse é o voto válido, aquele que você pega total, menos ausentes, menos brancos, menos nulos. Esses são os válidos. Ou seja, esse voto de protesto que às vezes o eleitor ele dá no branco, nulo ou não indo à zona eleitoral para votar, ele na verdade é um tiro no pé. É um tiro no pé, porque você não vai protestar de uma forma efetiva, porque só vai valer aquele que foi votado mesmo por porque alguém. o candidato eleito, ele se elege com 50% mais um dos válidos. Dos válidos. Dos válidos. Se fosse ao contrário, até faria sentido, mas não é o caso. Se você fizer a porcentagem pelos totais, você percebe que vai lá em cima. Né? Se você pegar a eleição de 2018, você vê uma diferença nos totais muito pequena. A hora que você vê o válido, você vê que os candidatos, né, o Bolsonaro, vou pensar no presidente, o Haddad, se distancia muito. Então, são os totais e os válidos têm diferença. Inclusive, é uma fonte interessante para analisar pesquisas. Porque pode ser uma pesquisa dos totais, pegando, eu não sei, o branco e o nulo, pode ser uma pesquisa dos válidos, né? Então, isso aí é muito importante. Branco e nulo não são votos válidos, eles saem da computação. Agora, imaginando a questão do executivo, ele é um pouco mais fácil de entender para governador, para senador, para presidente, porque você tem os candidatos, você vota naquele que você mais se interessa e, ponto final, ganha-se aquele que tem mais votos válidos. Agora, para deputado, estadual, federal e até para vereadores, existe o tal do quociente, que as pessoas confundem muito ou não entendem, porque na verdade você tem candidatos que tiveram pouca votação e vão, e aqueles, às vezes, primeiros colocados não vão para o legislativo, seja para as câmaras e, no caso agora, para as eleições, Congresso Nacional e para a nossa Assembleia Legislativa. Como que funciona na prática? Eu sei que é bem complicado, mas existe uma fórmula que eles usam. O quociente, ele é medido, ele tem duas variantes, é a quantidade de votos e a quantidade de cadeiras. Então, você pode estar discutindo um parlamento com 24 cadeiras, o parlamento, né, se for uma Câmara, né, 13 cadeiras, 14 cadeiras, você discute cadeiras. Né? Então, também números hipotéticos, tá? Se nós temos, para deputado, 10 cadeiras, vamos trabalhar com 10, que a gente fica no número cheio. Nós temos 10 cadeiras e nós tivemos 100 pessoas que foram votar. Para um candidato se eleger, ele tem que ter tido 10 mil votos. Então, é a quantidade de cadeiras para a quantidade de pessoas votantes. Né? O que acontece aí? Você tem dois agora momentos. A eleição do candidato e a eleição do partido e agremiações de partidos. Então, se eu me candidatasse e eu recebesse aí 20 mil votos e era 10 o quociente, eu me elegeria e puxaria mais uma cadeira. Se eu tive 5 mil votos, mas a minha coligação trouxe mais votos, né? Trouxeram a coligação de partidos reunidos 30 mil votos. Eu tenho 3 cadeiras disponíveis. Quem entra pela coligação? Os
os mais bem votados dentro da coligação. Então, a coligação ela vai trabalhar de que modo? Estima-se, novamente, número de votantes, cadeiras disponíveis, acha o número do quociente. Atingir o número do quociente, aquele voto que vai direto para um candidato, que você aperta ali, vamos pensar em deputado, 5 números, lá vai para ele. Ou se você apertar uma legenda do partido, que vai para o partido, você acionou ali a coligação. Dentro disso, o resultado vai puxar cadeiras ou não. Aí é curioso notar que nós temos o efeito celebridade. Porque como a coligação, ela puxa, pessoas trazem votos, você pode colocar uma pessoa muito conhecida, vai naquela legenda ou vai dentro dele, ele se elege, ele guarda votos e ele vai puxando cadeiras. Então, nós tivemos isso com o Tiririca. O Tiririca se elegeu e puxou cadeiras. Tanto que ele puxa um número, lá dos que entraram, era quase que inexpressivo. Como você falou na pergunta, um número muito irrisório. Hoje não pode mais. Hoje mudou, atualizou o quociente eleitoral. Hoje, para você se eleger, mesmo o seu partido com uma cadeira, você tem que ter 10% do quociente. Então, vai se atualizando, mas essa configuração de coligações, nós temos que ficar muito atentos. Colocou os 5 números, é direto para o candidato. Você está falando que você quer ele ir lá e, se sobrar vaga, as pessoas coligados a ele. É até interessante analisar quem está no partido de coligação, porque puxa. Se você não fizer esse voto, se você fizer na legenda, aí realmente você vai disputar o quociente. Você vai disputar essa estimativa de quantidade de votantes para a quantidade de cadeiras. E tem uma questão aí central que a gente tem que analisar também. Nesse momento, o que eles querem com isso? Qual que é a intenção democrática desse momento? É a tentativa ali de multipartidarismo, de pluralismo de ideias, porque às vezes você tem muitos votos em legenda de partidos muito consolidados. Entendi. Né? No caso do Brasil, com quase não, passando de 30 partidos, a ideia é porque isso é um outro ponto importante. Por que não os primeiros colocados? É para a questão de todos os partidos terem representatividade numa Câmara ou numa Assembleia. Exatamente. Sem essa configuração, jamais se elegeria uma pessoa de um partido muito pequeno, que tem aí também uma campanha com menores recursos, né? E aí isso vai se estendendo e não consegue chegar à casa parlamentar. Imagina na representatividade, professora, nós temos no estado de São Paulo várias regiões, nós moramos na região noroeste paulista e que historicamente sempre teve pouca representatividade, tanto na Assembleia como no nosso Congresso Nacional. Qual a importância dessa representatividade por região, haja vista que nós temos um número de cadeiras, como você mesmo disse, e automaticamente esse quociente acaba se destacando muito mais do que aquele voto para um determinado candidato. Essa é a palavra da onda agora, né? Representatividade. As pessoas estão cada vez votando mais mediante aos seus interesses, aquelas pautas que elas defendem, né? Sabemos, discutimos na outra entrevista com política, que a gente vota sempre para um conjunto, né? Mas você ter propostas ligadas a pautas sensíveis a você é o que norteia ali as suas questões. Por exemplo, eu sou diretora de escola, né? Eu vou, às vezes, para um deputado que está ligado a pautas que me são sensíveis. Recursos na escola, transporte escolar, vida escolar, projetos desenvolvidos dentro da escola. Então, como está ligado ao meu dia a dia, né, a gente acaba tendendo ali, selecionando para alguém que está ligado à nossa representatividade. Se esse candidato está próximo à nossa região, é outro critério, né? Olha, eu não tenho um critério de pauta de trabalho, mas eu tenho um critério regionalista, né? Eu vou eleger alguém que está próximo à minha região, que de algum modo terá uma visão, né, um pouco maior para aquele foco, para as particularidades daquela cidade, né? Como aqui nós temos as indústrias fortes, né? Como que podem auxiliar esses projetos, nessas políticas, nesses investimentos, né? Então, a representatividade, ela serve para que dê um elo maior com o candidato, né?
e esse elo torne mais estreito esse contato, né? Fala-se muito da representatividade preta hoje, né? Não tem mulheres pretas, né, no legislativo, né? Logo, quem tem essa pauta vai eleger mulheres pretas, né? Ou eleger mulheres. Então, essas pautas, elas são do micro para o macro, né? Você pensa a sua realidade e ela se expande. Tem alguém lá pensando nisso para mim. Tem alguém lá discutindo isso. Se passar alguma coisa que eu considero um absurdo, essa pessoa lá vai falar. Se alguém for lá e falar, Birigui ou região está com recursos devastados, mas tem alguém lá. Então, esse voto da representatividade é um voto útil, que a gente diz, né? Um voto mais particularizado. Nós temos uma realidade nas últimas 2 eleições muito fortes, 2018 e 2020, e que se acentua também nesta, que é os fake news, aquilo que é colocado nas redes sociais, Instagram, YouTube, pessoal também no WhatsApp, no Telegram e outras plataformas. É claro que o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais melhoraram seus mecanismos para poder, juntamente com os órgãos de imprensa, bloquear ou permear que isso seja menor, mas ainda existe. Como identificar, professora, esse universo dos fake news, onde os candidatos, alguns deles, utilizam dessas ferramentas para conquistar votos? Existe, existiu e existirá. Né? Na verdade, antigamente também se tinha de outras formas, né? Sim. O que acontece? O dicionário agora está trabalhando com o conceito de pós-verdade, que é a fake news, né, que pegou pelas eleições do Trump, né, Sim. que foi mais divulgado, né? A fake news, nós tínhamos que fazer, vamos deixar um gancho para outro programa, que fake news e pós-verdade é uma coisa que nós devemos discutir, né? Até nas nossas reuniões familiares, é algo que gera debate. A fake news, ela trabalha com uma ideia de verdade mascarada, né? Ela trabalha com uma ideia de incertezas e ela vai para um campo de negação de notícias, fatos, né? E o que é pesquisa. Uma notícia pode ser dada de vários viés, mas o fato não. Então, quando você pega um dado, um fato, algo científico, e traveste esse dado, e muda ele, e molda ele às suas intencionalidades, é uma fake news. Então, só para a gente eu queria indicar aqui, na verdade, tem um livro, uma literatura, do George Orwell, 1984, né? Quem puder aí ler esse livro, ele é fantástico. Ele trabalha com um mundo distópico, onde o ditador, o grande irmão, daí saiu a expressão Big Brother, o grande irmão, ele manipula os ministérios que ele criou. E o ministério mais famoso dele é o Ministério da Verdade, que ele está ligado a produzir mentiras. Ali você entende uma fábula muito bem montada, o que é uma fake news. Você pega uma verdade e você estica essa verdade ou esse fato até caber em você, na sua ideia do que é verdade. E aí, para a eleição, isso vai criando grupos gigantescos, o grupo A, o grupo B, o grupo 1 que não concorda com o grupo 2, que se cair ali, você é do grupo A, se você falar algo para o grupo A, eles te aplaudem, porque você, enquanto dono da fala, está falando a verdade. Se eu sou do grupo B e eu falo no seu grupo, pode ser o mesmo fato que você disse. Isso não é verdade. Então, o que o fake news faz? Ele traveste, ele muda o que é verdade para caber no ideal de verdade que você quer. E aí mina o debate político. Por quê? Começa a ter transferência afetiva. Eu gosto de você, logo o que você fala é tudo verdade. Você não gosta de mim, logo o que eu falo é tudo mentira. E nós não vamos para os dados. Quando a gente não consegue voltar para os dados, analisar friamente o que está sendo dito, como está sendo dito, se aquilo aconteceu, se aquilo não aconteceu, você já transferiu o afeto para essa pessoa. E você pessoalizou o seu candidato. Aí tem problema. Aí você vai acreditar em fake news de tudo quanto é lugar. Você vai se informar por elas e você saiu da zona democrática que é o debate. Né? Quando você está em um grupo muito específico de política e você não consegue falar diferente, aquilo é um termômetro.
Quando você anda em pautas que são pautas suas ou pautas que não estão tão relacionadas ao seu dia a dia, e você coloca uma opinião diferenciada e você é excluído, ali não tem democracia, ali não tem política, ali tem fake news, ali tem desespero, ali tem muita falta de checagem, ali tem não verdade e tudo mais. Tem um teórico, falei falecido há pouco tempo, chamado Zygmunt Bauman, um polonês, que ele trabalha a pós-modernidade, modernidade líquida, e ele fala o seguinte: nós vivemos em um mundo onde as coisas, o que o modernismo construiu, ele caiu. Esse alicerce, ele ruiu. O que é isso? Se antigamente você fazia um curso de datilografia, você estava feito. Verdade. Você tinha um currículo bacana. Se você fazia um curso de inglês, nossa senhora, você se destacou. Você tem que ter inglês, alemão e francês. O seu curso de datilografia, você nem fala mais para entregar a idade. Né? Verdade. Quais eram os cursos que você fazia que dava dinheiro? Você fazia o direito e a medicina. Hoje você tem um contingente de formados nesses cursos gigantesco. Então, assim, não é que não dá, não é que não rende, mas as verdades do que é consolidado, ruiu. Se nós estamos no pós-modernidade, isso está evoluindo muito, ele chama de modernidade líquida, tudo está com uma fluidez imensa, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar isso para todos os âmbitos, inclusive para o fato. Você catou o fato e você está com ele líquido, você não consegue mais solidificar. De onde vem? Quem está falando? Quem pesquisou? Quem é o grupo? Você começa a ter uma desconfiança grande pelo contingente de informações, de notícias, de tempo de checagem. Se a gente parar para checar tudo que a gente recebe, nós vamos abrir uma empresa de checagem, não é? E aí isso vai se consolidando. Então, o George Orwell é interessante para essa discussão, 1984. Zygmunt Bauman, uma literatura bastante interessante. E o fato de nós checarmos essa biografia e o que está vindo, o que está recebendo, e prezar pelo princípio democrático, que é o diálogo. Parou de dialogar. Não tem ali condições daquilo ser proveitoso. Né? A gente discute muito na sociologia o fato de termos o problema do consenso. Se você tiver em 20, os 20 estão falando a mesma coisa, do mesmo modo, você caiu no discurso único. Tem algum problema ali. Né? Quais tribos você frequenta? Com qual facilidade você tem a fluidez de dialogar com o menino de 14 e com o senhor de 90? Quais são as pautas de 14 e qual de 90? Em alguma coisa tem que ter consenso. Eles estão vivendo eles são contemporâneos. Só que alguma coisa vai ter dissenso. Nós temos que ouvir os dois. É para isso que se faz política. Nós temos que governar com os dois. Então a ideia, com certeza, nesse momento, faltando aí algumas semanas para as eleições, é que os eleitores possam olhar para os candidatos de uma forma totalmente diferente, olhando propostas, olhando plano de governo, muito mais do que aquilo que eles colocam como propaganda. É isso, Wesley. Política não pode ser amor. Política não é afeto. Política não é eu gosto dele, ele é legal. Nossa, olha, igual meu vizinho, fala igual meu filho, parece divertido. Olha como ele é desinibido. Política não é transferir afeto. Se nós pensarmos na esfera da família, quando você tem alguém que você ama muito dentro da sua família, o filho mesmo, você transfere tanto afeto que a hora da repreensão, da bronca, é difícil. Tudo que ele fizer tá bom. Tá bom, tá aceitável. Tem mães que têm uma perspectiva até danosa de falar, não, mas alguma coisa errou. Meu filho não faria isso. Você não faz uma crítica. Se você perdeu a capacidade da crítica, você perdeu a nossa primeira pergunta, porque o voto é partida. Se você já está votando, entregando tudo para aquela pessoa, tudo, a minha confiança é meu voto, é meu amor, é meu afeto, você é o melhor, você é isso, você é aquilo, para todos os lados. Não é político. Você está olhando de forma contrária. Paixão está em outro âmbito. Paixão você deixa para o âmbito pessoal, afetivo, emocional, com as relações que você queira traçar. Política não é paixão. Política é razão. Política
política implica e muito no nosso dia a dia. Bom, professora, quero aqui agradecer a sua presença no nosso programa para podermos esclarecer alguns assuntos, desmistificar alguns fatos para as pessoas que estão nos acompanhando, para poder ter um voto de confiança, escolher os melhores candidatos na sua visão e aproveitar essas últimas semanas para poder realmente ter um voto consciente. Nosso muito obrigado. Eu agradeço, estou aberta a convites, né? Podemos discutir mais aí essa fake news, essa modernidade líquida, os processos que isso causa no nosso dia a dia, para que a gente consiga aí de fato aprimorar o que é diálogo, o que é debate, transformar de novo os nossos almoços de domingo em algo agradável. E não uma discussão maluca. E não uma discussão maluca. Discussão é saudável demais. Discussão é algo gostoso, a gente aprende na discussão, por isso que tem câmeras plurais para se discutir, né? E pensarmos aí em uma situação de sempre irmos evoluindo, né? Você pensa diferente, vamos colocar o contraponto e vamos evoluir. E ali nós vamos construindo, de fato, uma sociedade mais justa, igualitária, equânime, né? Que a gente consiga ter os valores que não são só meus, que não são só seus, que é um consenso, que é um fruto de um debate muito grande, que a gente possa ali falar, né, mais para frente, ó, estávamos X, hoje estamos 2X, nós melhoramos, né? Acho que é isso. Muito obrigada pelo convite. Bom, nós vamos agora para o intervalo, voltamos daqui a pouco.